Oi gente, meu nome é Vanessa Gazeta, esse é o podcast Mundo Interno, um programa que fala sobre as questões emocionais do expatriado. Hoje nós vamos falar sobre mudança e adoecimento, o ficar doente. E para me ajudar, a gente tem a presença da Thaís Maiara. Ela mora fora há 8 anos. Desses 8, 4 anos ela viveu em Sydney, na Austrália, e os últimos 4 ela está vivendo em San Diego, nos Estados Unidos. Oi, Thaís! Oi, Vanessa, é um prazer para mim estar falando aqui com você. Prazer é meu de ter você aqui. Bom, eu vejo que normalmente as pessoas não fazem muito essa relação entre o mudar e o quanto esse mudar mexe com as coisas de dentro da gente e a frequência com que isso faz com que o nosso corpo adoeça. O estresse, as novidades, a insegurança que o novo entorno causa, o não saber do que esperar do futuro, a saudade, tudo isso vai deixando a gente exposto de muitas formas. E também tem a felicidade. A felicidade pode ser muito estressante. Quando a gente, enfim, consegue aquilo que a gente queria muito, a gente pode ficar vivendo num estado de alerta, com aquele medinho de que a qualquer momento algo ruim vai acontecer e a gente vai deixar de estar naquele estado feliz. Por outro lado, junto com todas essas questões emocionais, tem também a questão biológica, claro. Nesse momento de novidade, certamente a pessoa não está podendo cuidar tão bem de si, muitas vezes o sono não é aquele sono reparador que a gente precisa, a alimentação ainda não se ajeitou por completo, a atividade física também é uma das coisas que mais demoram para se encaixar no estilo que a pessoa tem, e essas e outras coisas vão impactando na imunidade do nosso corpo. Aí junta as inseguranças, as pressões, com a imunidade que já está meio capenga, e a pessoa acaba adoecendo. Se a gente pensar na nossa própria história, na história das pessoas que a gente conhece, a gente vai lembrar que não é muito raro as pessoas adoecerem em momentos importantes ou decisivos. Tem gente que adoece quando vai casar, não é muito raro a gente ver fotos de casamento que um dos dois está com herpes porque a imunidade baixou devido ao estresse. Tem gente que adoece quando muda de emprego, quando nasce um filho, geralmente é o pai, o marido que adoece quando nasce um filho, porque geralmente a mãe não se dá esse luxo, Tem gente que adoece quando vai falar em público. Então, geralmente, situações que impõem uma certa pressão, elas acabam criando uma situação para que a pessoa adoeça fisicamente. Eu lembro de um paciente que ele tinha síndrome do intestino irritável. Então, toda vez que algo muito importante ia acontecer no trabalho ou na vida pessoal, ele tinha crises assim muito sofridas em que ele não podia trabalhar porque não conseguia sair do banheiro, ele tinha uma desidratação grave, uma desnutrição grave causada por tudo isso. E eu me lembro de muitas sessões que a gente teve que fazer no hospital, porque ele ficava muito abalado emocionalmente com toda essa questão que era física, mas que estava tudo misturado, Como uma pressão emocional ocasionava uma crise de outras coisas biológicas. Thaís, você passou por uma situação complicada de saúde durante a sua mudança, Conta um pouco pra gente como foi isso. Então, Vanessa, foi assim, até assustador. Até hoje eu penso, lembro e fico realmente assim, assustada com aquele fato. Eu falo, nossa, se eu não tivesse resolvido, como seria? Primeiro assim, que eu sempre sonhei, com viver no exterior. Mas assim, não era um propósito de vida, vou morar lá fora e tudo aconteceu muito rápido. Com essa mudança, eu saindo do Brasil para a Austrália, minha intenção era passar alguns meses, mas aí eu conheci hoje o meu atual marido, Acabei ficando por lá e já foi com isso na minha cabeça. Bom, ai meu Deus, eu vou embora, vou deixar minha mãe, que sempre foi meu exemplo, minha vida, meu pai, vou deixar minha família e eu não sei mais quando eu vou voltar. Então eu acho que foi esse sustão que ocasionou uma série de fatores emocionais que então refletiram no meu corpo. E o que aconteceu? Eu cheguei lá, eu já te digo assim, na primeira semana. Eu comecei com uma... Você adoeceu na primeira semana? Na primeira semana, assim que eu cheguei. Quando eu fui a primeira vez, não, a primeira vez eu fui para ficar 3 meses, para fazer um cursinho de inglês, Então eu voltei para o Brasil. Mas aí o meu namorado, meu marido hoje, foi no Brasil de surpresa, Eu nem sabia, eu nem imaginava que ele fosse para lá. E eu voltei com ele. Então, na verdade, quando eu fui pra, na verdade, só fazer um curso, E quando ele foi me buscar, entre aspas,
Ou seja, a surpresa maravilhosa, ai, o príncipe, né? Aquela emoção. Nossa, porque eu tinha me apaixonado por ele quando eu conheci, né? E aí, voltando para a Austrália, eu já fui para ficar lá. Então, eu acho que essa mudança drástica já nessa primeira semana, ou seja, no meu retorno para a Austrália junto do meu marido, foi um baque muito grande. E começou já nessa primeira semana uma coceira nos olhos, assim, uma coceira inexplicável. E coça o olho e muito chorar, né? De susto, de saudade. Ai, meu Deus, começando uma vida nova. Chorei muito, dia e noite, de saudade, de desespero, de não saber por onde começar. E aí foi passando o tempo. E os olhos agravando. E eu usava lente de contato na época. Eu sou modelo e sou atriz. Então, uma das coisas, assim, que eu mais preciso fazer é ler, né? E atuar mesmo no E estar teatro. com os olhos bonitos, né? Os olhos, porque sem os olhos, né, é difícil, fica um pouco difícil pra qualquer pessoa, mas você imagina que bonita na foto com o olho vermelho inchado. E que bonita no teatro sem poder ler nada, né, bem? Porque eu não conseguia nem ler nada. E outra coisa, e o idioma? Que eu não tinha o inglês. O inglês era muito básico. E o meu marido, ele, na verdade, o passado dele é argentino, então ele fala espanhol, que me ajudava muito. Só que para eu atuar e tudo isso, eu precisava estudar muito inglês. Começou aí o estresse. Eu não consegui nem estudar. Eu já estava numa escola. Para você ter noção, Vanessa, e para vocês, né, que estão ouvindo, eu tive um problema tão grave que se agravou no olho esquerdo, que eu estava realmente perdendo a visão do olho esquerdo. Nossa! Não sei te falar em português, porque já é difícil, assim, o nome em inglês, né? Mas foi um fungo que ele entrou, na verdade, atrás do olho. Ou seja, ele foi para trás e foi crescendo. Com esse crescimento, ele cobriu a camada frontal do meu olho. Então, os doutores, eles não conseguiam nem medir quanto grau eu tinha, eles não conseguiam avaliar. Até que esse fungo fosse, então, como fala em português, finished, terminado, vamos dizer, né? Teria que matar o fungo primeiro para conseguir fazer qualquer coisa. Eu ficava tapando esse olho esquerdo com as mãos para poder caminhar na rua, não conseguia usar óculos nem lente de contato, porque o óculos, mesmo colocando com o olho direito, eles não conseguiam medir o grau do esquerdo. Nossa. Então, não consegui usar óculos, não consegui usar lente de contato, e foi um ano assim. Você ficou um ano fazendo o tratamento, meu cabelo caiu, minha mãe... Você ficou muito estressada realmente, né? Aliás, quase cega de um olho, quem não ficaria estressado? Qualquer pessoa, né? Que a gente passa por qualquer dificuldade, né, física, muda um membro ou o que seja, é difícil. Né? Uma gripe estressa, imagina uma coisa séria desse tamanho. E assim, minha mãe, nós somos sempre de classe média, então minha mãe não tinha condições financeiras para me mandar para o Brasil e eu fazer o tratamento. Eu tinha acabado de chegar, né? E o meu atual marido, na época namorado, ele se assustou muito, porque, coitado, ele foi pro Brasil buscar uma princesa, né, bem, que virou um sapo, de repente. Porque, olha, Vanessa, só rindo, ainda mais eu que sou do interior, né, a gente é muito, assim, aberto, esclarecido, então, eu falo pra você que eu fiquei, assim, um bichinho do mato mesmo, já era um pouco, mas horrorosa. Cabelo caiu, emagreci, não conseguia usar óculos, não enxergava direito, não podia sair de casa, e voltava pra escola sem poder aprender, sem poder estudar nada. Ouvindo de um monte de médico, um monte de coisa sem saber nada, e o meu marido, na época namorado, não conseguia me acompanhar porque ele tinha trabalho, ele trabalhava todo dia, o dia inteiro, eu ficava sozinha, sem ter amigos, porque os meus amigos que fizeram intercâmbio comigo voltaram pro Brasil e ficaram no Brasil, né? Eu fui a única que retornei com a intenção de ficar lá no país. Então foi um grande desafio. Você falando um pouco desse desespero, eu fico pensando no que a gente sente quando tudo isso acontece, e acho que você descreveu muito bem, né? É muito desesperador. Ficar doente já é muito ruim. Ficar doente, longe de tudo que você conhece, é aterrador, né? É muito comum que a pessoa se sinta solitária, mesmo que ela tenha ajuda, mas ela está vivendo algo que é muito íntimo, né? É como você disse, são todos os seus sonhos, ao mesmo tempo todos os seus medos, você está num lugar diferente
e você tá, é muito seu isso, por mais que você quisesse compartilhar isso com o seu marido, que na época era namorado, talvez tivessem coisas que ele não pudesse entender, porque a sua pele era bastante única nesse momento. Exato. Né? E é difícil até de dividir isso com alguém, porque a gente na hora não consegue identificar tudo isso. E depois tem outras características que eu acho que algumas você também sentiu, mas que eu vejo que são as mais comuns, que é a dúvida, né? Devo me tratar onde? Aqui no Brasil existe a possibilidade de voltar? Aonde é mais barato, aonde é mais confiável? Você ainda não conhece pessoas para tomar como exemplo de caso bem-sucedido? Por exemplo, pessoas que tiveram algo aí e se trataram em tal hospital. A gente pergunta essas coisas, né? A possibilidade de voltar para o Brasil começa a ficar mais concreta com todos esses questionamentos, né? E algumas pessoas realmente vão preferir voltar para o Brasil e outras vão conseguir ficar ou vão decidir ficar. E não vale julgar nessa hora, porque cada um vai fazer aquilo que puder fazer para se sentir melhor e para se livrar daquilo que está acometendo a saúde dele naquela hora. Né? E tem pessoas que você estava começando a sua vida profissional, se preparar para isso. Né? E tem gente que começou a vida profissional, começa a ter que faltar no trabalho, um trabalho recém-conquistado, às vezes tem que deixar um trabalho recém-conquistado. E a soma de todas dessas situações pode deprimir a pessoa, né? Total. Quem não vai se deprimir quando esperava, como você disse, viver uma série de coisas, o seu sonho, e de repente ficou doente. Isso, e a minha profissão, né, totalmente dependente dos olhos, né, e eu tive que mudar, eu tive que eu tinha que trabalhar, e na Austrália, como estudante, você pode trabalhar, é permitido. Então, assim, eu tinha que trabalhar, né? E a minha intenção era trabalhar na minha área, fazendo algumas fotos ou conseguindo uns trabalhos menores como atriz, não tanto por causa do idioma, então era mais foto. Mas eu não conseguia, eu não podia fazer nada. Tive que ir para um outro lado totalmente diferente por causa desse problema. Então foi uma mudança radical de vida. Bastante complicado. E aí eu fico pensando, né, como lidar com o adoecimento, né? Acho que o primeiro passo é o que você fez, buscar ajuda médica. Né? Se dói o corpo, busquem ajuda médica. É importante saber exatamente o que está acontecendo, entender qual é o tratamento, né? Se dedicar a esse tratamento até se curar. Isso. Ao se tratar, a gente acaba sendo obrigada a confiar também nos cuidados que a gente está recebendo. E a gente aprende muita coisa ao receber esse cuidado de pessoas que a gente ainda não conhece. O fato de você depender de alguém que você ainda não é íntimo pode trazer muitas coisas positivas para a vida, né? Você pode se surpreender como as pessoas podem ser boas, seja a equipe médica, seja o companheiro, a companheira, ou os amigos que você acabou de fazer, mas que você já está precisando e alguns deles já estão dando as caras e mostrando que são pessoas em quem você pode confiar. Eu tive hérnia de disco, 2 hérnias de disco logo que eu cheguei também. Eu nem sabia que eu tinha nada. Aí quando eu descobri já estava na hora de operar. Meu Deus. Foi horrível porque como eu não sabia que eu tinha, então eu esperei para ir no médico porque eu achava que era falta de exercício. Aí eu me exercitava mais ainda. Meu Deus. E piorava mais ainda. Com certeza. Que eu tirava, na verdade, dessa história, dessa operação que eu tive que fazer. Sim. Lógico, passei pelas mesmas coisas que você estava dizendo, o desespero, a dúvida, vou me operar aqui, mas eu nunca nem passei num médico aqui, como que eu vou passar na faca, né? Não conhecia ninguém que já tivesse feito. Enfim, a situação não dava para mais tempo, não tinha muito mais o que pensar, já estava sem conseguir andar e me operei. E eu tive que fazer muita fisioterapia. Antes da operação e depois da operação, deu mais de 1 ano de fisioterapia. E eu ganhei minha melhor amiga uruguaia, porque a minha fisioterapeuta, ela me via tanto, porque era um dia sim, um dia não, que não teve jeito. Nós viramos melhores amigas e hoje é uma pessoa muito importante na minha vida. Interessante. Então, é importante. E isso tudo também me ajudou em muitas outras coisas. Eu sou muito tímida. Então, ter alguém quase que diariamente, um desconhecido que você nunca viu, pegando no seu corpo, pegando nas suas intimidades e
E, né, Isso. te fazendo como massa de pão, que nem eu parecia na mão dela, também foi um aprendizado de me entregar ali e Pior que deixar ela é. fazer o dela. Sabe o que eu senti, Vanessa? Eu posso te falar de todo o meu coração. A gente aprende a viver você. Como eu posso dizer? Você mesmo. Né? A si mesmo. Porque até então era... eu vou ali, não sei quem me conhece. Não, mas peraí que eu conheço fulano. Não, mãe, você conhece alguém? Não, esse médico... Não tinha ninguém, nem nada. Era você com você mesma. Então você aprende a viver a sua vida, independente dos outros, o que, na verdade, não que eu era totalmente dependente de alguém no Brasil, porque eu já tinha meu trabalho, mas, querendo ou não, você se vê num mundo onde pessoas não falam a sua língua, né? A pessoa que está dormindo ao seu lado também não compreende porque não te conhecia antes, então não tem essa compreensão de que sua irmã ou alguém, um amigo mais próximo teria. Então você fala, ok, então no meu caso, eu falei, eu sou a Thaís, estou aqui, estou com esse problema, vou enfrentá-lo, vou ultrapassá-lo e vou seguir em frente. Vou conversar com a vergonha, porque é como você que é muito tímida. Eu não era tímida, nunca fui muito tímida, mas, até por ser atriz e tudo isso, né, a gente desenvolve muito isso. Mas eu sempre tive esse bloqueio de não saber como falar com as pessoas, né? O idioma me travava demais. Na Austrália não tem espanhol, é só inglês. Então eu tinha essa coisa do tipo, não sei como falar. E agora? Eu perdi totalmente. Falei, quer saber? Ou eu falo errado e eu vou me achar. Ou não falo. Então, nossa, abriu assim de uma forma, abriu uma porta gigantesca na minha vida, no meu eu. Não, Sim, essa porta que você está falando, acho super importante, porque é muito beneficioso quando o processo de cura do corpo também pode contribuir para iniciar um processo de compreensão interna. Quando o corpo da gente falha, ele obriga a gente a parar. E a falta dessa atividade, desse movimento, nos põe em contato com as atividades do nosso mundo interno e sobre o que está passando nele. Absolutamente. Então, como você estava dizendo, que eu acho que foi isso que você estava dizendo, talvez nessa hora a gente possa entender melhor os nossos medos, as nossas culpas, os outros sentimentos e pesos que a gente trouxe na nossa escolha. Então é importante quando a gente consegue olhar para tudo isso, que está se acarretando numa somatização. Pensando no que é uma somatização, né, a somatização ela está associada, a somatizar é quando algo emocional se transfere para o corpo. Então ela está associada a uma incapacidade nossa de dar significado às nossas experiências emocionais. Isso. E a maneira que essa carga emocional encontra de escapar e de se manifestar é através do nosso corpo, mais precisamente fazendo um sintoma no nosso corpo. Se a gente não pode falar ou perceber ela de alguma maneira, expressá-la de alguma maneira, essa carga vai sair. Né? Ela vai sair de uma maneira não muito interessante. Isso. Por isso a importância de poder dar vazão àquilo que a gente sente. Mesmo quando o que a gente sente não é lá muito claro. Né? Aliás, principalmente quando não é lá muito claro. Né? Tentar expressar isso de alguma maneira é importante para tentar diminuir todas essas somatizações, que talvez a gente não vai conseguir nunca diminuir 100%, mas pelo menos essas coisas mais graves. E depois disso que te aconteceu, depois dessa coisa super séria que você teve nos olhos, como que você começou a cuidar do seu lado emocional para você não sentir seu corpo afetado dessa maneira outra vez? Eu fiz o tratamento, aí eu tive que usar óculos também depois disso um bom tempo, porque eu usava lente de contato. Então, eu curei, de uma certa forma, o problema nos olhos, mas a minha parte emocional demorou para voltar para ficar estável. Por quê? Porque eu não pude ainda continuar na minha área que eu sempre amei como artista. Com os óculos, eu também não conseguia tirar o óculos, eu não enxergava nada, então não conseguia fazer minhas fotos. Então, o meu trabalho foi total no meu mundo interno. A minha opção era, se eu não coloco o rótulo de atriz ou de modelo, quem é a Thaís? E foi então que que interessante, Thaís. Total, porque eu, na verdade, eu tava... Pra mim, o óculos... normalmente a gente fala que quando a gente coloca algo no nosso rosto é uma máscara, é o nariz do palhaço pro ator, ou um óculos, é a profissional, mas nesse caso não,
Nesse caso, eu sem o óculos, eu estava de máscara, indo aparentar alguém que eu não era mais. Eu não podia mais ser aquela rotulada Thaís Maiara. Então, eu fui e conheci, assim, uma Thaís diferente, né? Uma que sabia pedir ajuda, menos ego, vamos dizer assim, né? Talvez. E fiquei muito feliz, trabalhei como vendedora no aeroporto internacional lá de Sydney, aprendi diferentes sotaques, eu cresci como pessoa, né? Eu acabei colocando mais assim, como eu posso te dizer, mas coisas diferentes da minha vida que eu não via antes. Que interessante a saída que você encontrou para lidar com isso. Eu consegui realmente assim ser muito agradecida por tudo que eu tinha e trabalhar em áreas diferentes e conhecer pessoas diferentes. E então eu fui para o Brasil para fazer cirurgia nos olhos. Porque aí a cirurgia realmente eu queria fazer, não era nem pelo custo, era por causa do após, né? O pós-cirúrgico, o momento para eu estar do lado da minha família. Então eu acabei indo para o Brasil para fazer a cirurgia. E quando eu voltei, aí eu já comecei de novo a trabalhar como modelo e como atriz. Nossa, mas te falo, Vanessa, outro mundo. O meu mundo inteiro realmente foi trabalhado e foi muito bem, como eu posso dizer, aberto, né? É difícil esclarecer isso, mas eu acabei ficando mais aberta, assim, o meu mundo interno se abriu para diferentes olhares e visões e pessoas e enfim. Foi maravilhoso, foi a pior fase da minha vida, mas foi a melhor. Sem isso eu não seria a mesma pessoa. Que algo que foi tão difícil tenha de alguma maneira ajudado em algo bom, né? Que te deixou fortalecida para outras coisas. Exato. Eu não gosto do otimismo bobo e também acho que a música que rir de tudo é desespero, mas eu também acho que ter uma posição otimista diante da vida ajuda a não se entregar nos momentos em que a gente precisa conseguir pelo menos sobreviver a certas dificuldades até que aquilo passe, até que a gente consiga fazer algo com aquilo que está passando. E acho que em muitos casos, ou talvez não muitos, mas em alguns casos, a terapia pode ser um excelente caminho, principalmente quando esse adoecer físico vier acompanhado de adoeceres psíquicos, como crise de ansiedade, crise de pânico, depressão. Nesses meus momentos, como eu não conseguia ler e com essa dificuldade de visão, eu me apeguei muito à música, né? Porque era a única coisa que eu toco violão também já há muitos anos. Que pequenininha, que meu pai sempre tocou e eu sempre assisti e aprendi com ele. E com isso eu me envolvi demais com a música. E essa terapia, né, que você comentou, né, seria se eu tivesse um profissional com quem eu pudesse conversar. Nossa, com certeza, essa conversa, até com você aqui, isso é maravilhoso, né? A gente começa a compreender tantas pequenas coisas que estavam lá com um ponto de interrogação dentro da gente. Não tinha nada assim que... Então, como eu, na verdade, eu não via como um problema, tem isso também, a gente não vê como um problema emocional. Na hora a gente quer resolver o olho. A gente não vê que é um problema. Ninguém na minha família viajou. Eu fui a primeira, então eu não tinha esse exemplo ou alguém que pudesse me alertar, olha, você tá abalada, viu? Isso que eu falo, vai no médico, não deixa de olhar para dentro disso que está acontecendo dentro de você, mas vá no médico, veja o lado da medicina também. Exatamente. Thaís, a gente vai ficando por aqui hoje. Você quer colocar alguma coisa antes da gente terminar? Não, eu só quero te agradecer pela oportunidade e, esperemos aí que possamos, então, ajudar muita gente. Só isso, eu te agradeço, de todo o meu coração. Eu que te agradeço, participação super gostosa. E, bom, gente, ficamos por aqui. Quem já passou por uma situação parecida com a nossa, compartilha aqui com a gente, deixa o comentário aqui no nosso post ou no Facebook. E se você tem algum tema sobre o qual gostaria de ouvir no programa, sugere nos comentários que eu vou fazer de tudo para que ele aconteça. Quem quiser saber mais sobre temas relacionados à vida emocional do expatriado,
Entra lá no site mundointerno.com, eu escrevo outras coisas lá. E vocês já sabem, né? Para continuar melhorando a qualidade dos programas, o Onden tem aquela campanha de financiamento coletivo no Apoia-se. O link para quem quiser ajudar está aqui embaixo no post. Outra maneira de ajudar é comprando os produtos da lojinha no Facebook. O link também está aqui no post. Como eu sempre digo, são coisas muito legais, que além de deixar sua mesa de trabalho mais descolada, vai contribuir com o nosso projeto. Bom, fico por aqui. Beijo grande e fiquem bem. Tchau, Thaís! Tchau, querida. Muito obrigada. Um beijo.